Gosta de um filme de serial killer? Tá cansado de ver filme de serial killer? Olha, eu garanto que você nunca viu um serial killer como esse. Olá, meu nome é Marcos Debona, esse é o canal Não Contém Spoiler e hoje eu vou falar sobre Strange Darling, ou em português Desconhecidos, que tem roteiro e direção de J.T. Mulner, ou em português J.T. Mulner. Olha, para quem gosta de terror, slasher, é um belo filme, é um filme que está fazendo bastante sucesso, está tendo uma repercussão muito boa em vários festivais mundo afora. Aliás, ele já estreou lá na gringa, em vários lugares. Não é um blockbuster, mas a galera que gosta de um thriller, de um terror, tá adorando. Olha, para falar sobre a minha experiência ao ver esse filme, eu vou comparar com uma experiência gastronômica. Imagina que você vai num restaurante que você gosta e pede um prato que você sempre pede, você gosta desse prato. Então você começa a comer o prato e está tudo muito bom, é exatamente o que você espera. De repente, lá pelo meio do prato, você descobre um ingrediente diferente, surpreendente, que você nunca viu naquele prato e parece que não combina muito, mas fica muito bom. E você termina de fazer a sua refeição aproveitando, saboreando aquele novo ingrediente e no final você fica muito satisfeito. Pois foi essa sensação que eu tive ao ver esse filme. E agora eu vou te contar como esse filme faz isso. Logo no começo aparece um texto meio grande, uma explicação de como aconteceram aqueles assassinatos, do que é aquele serial killer. Dá a impressão que é uma história verdadeira, pois isso é muito comum em histórias de serial killers, em filmes ou séries. Mas eu tenho que te dizer que não é uma história verdadeira, é uma história totalmente inventada. E por isso é que eles colocam aquele ingrediente, porque a gente nunca viu um serial killer com essas características. Logo depois aparece essa explicação, um thriller contado em 6 capítulos. Em seguida aparece capítulo 3. E aí deve rolar aquele estranhamento, né? Aquela sensação de, ué, mas por que capítulo 3? Tipo, quando você foi ver Guerra nas Estrelas e começa pelo capítulo 4. Capítulo 4 de uma grande saga, que tinha 9 capítulos. Aqui não, aqui o filme começa pelo capítulo 3, depois vai para o 5, depois volta. É tudo contado de uma forma não linear, mas o filme vai explicando certinho. Antes de cada capítulo aparece a abertura do capítulo. Então não é como um filme do Christopher Nolan, por exemplo, que você não entende bolhufas. Dá para montar a história na sua cabeça e também dá para entender os dois motivos que levaram o roteirista a fazer essa escolha. Temos basicamente um filme de gato e rato, ou seja, um filme de perseguição. O filme abre com a personagem The Lady perseguida pelo The Demon, ou seja, a jovem perseguida pelo demônio. Nos créditos finais são esses os nomes que aparecem. Nunca é mencionado o nome real dos personagens. Só uma vez a gente vê uma menção ao nome do serial killer, do apelido do serial killer. Portanto, o filme começa já no meio da perseguição. E a gente não sabe o que está acontecendo ali, mas vê que tem uma menina desesperada correndo e tem um cara perseguindo ela. Então isso já gruda a gente na cadeira e desperta a nossa curiosidade para saber como que vai acabar essa história. E a outra coisa é que o roteiro apresenta um plot twist, ou seja, uma reviravolta. Se fosse mostrado em ordem cronológica, essa reviravolta apareceria mais para o começo. Então, essa ordem não linear adia esse momento dessa grande surpresa mais para o meio do filme. É aquele ingrediente secreto do prato que eu falei lá na frente. E eu vou te falar que a partir dali o filme fica melhor ainda do que ele vinha sendo antes. Ou seja, a montagem não linear serve para começar o filme num ponto bastante tenso para capturar a nossa atenção e 2, para adiar esse momento dessa surpresa, dessa virada, e esse plot twist muda completamente a forma como a gente está vendo essa história. E o começo dessa história, ou seja, o capítulo 1, é apresentado um pouco mais para frente, numa conversa ali entre aquele mesmo casal que está se conhecendo. Seria apenas mais uma cena se a gente não soubesse o que vai acontecer depois e já enxergasse uma tensão ali. E essa tensão aumenta ainda mais quando a Lady, né, a jovem, faz um comentário sobre quanto é perigoso para uma mulher estar ali naquela situação sozinha com um homem desconhecido. É um discurso bastante atual, um problema que já vinha de muito tempo e infelizmente ainda acontece. Então ela faz uma pergunta para o cara
conhecido como o demônio, que deixa ele bem desconcertado. Are you a serial killer? E você já deve ter percebido que eu não posso falar muito mais sobre essa história para não estragar a sua experiência. Inclusive, eu vou pedir encarecidamente para os nossos amiguinhos que já tiverem assistido a esse filme, que nos comentários desse vídeo não estraguem, não façam spoiler, tá? Por favor, beleza? Então vamos a outros aspectos, como as atuações, que são muito boas. A Willa Fitzgerald é que faz a jovem, a mocinha, mas ela não é aquela mocinha indefesa, a vítima perfeita para um maluco que está atacando e perseguindo ela. Ela encara ele, assim, na medida do possível, de igual para igual. Ela é inteligente, ela tem atitude. E isso dá um molho melhor para esse filme. Mas também chama muita atenção a atuação do Kyle Gallner, conhecido como o Demônio. Geralmente, esses caras eles têm uma estratégia de seduzir suas vítimas, de parecerem pessoas agradáveis, mas é tudo fingimento, certo? Mas aqui, o Gallner, ele demonstra uma fragilidade, uma vulnerabilidade, que ele fica realmente surpreso diante daquela moça que tem tanta atitude para enfrentar um cara como ele. Mas, quando tem que fazer cara de mal, quando tem que ser o demônio, ele é o demônio. Agora vamos para a fotografia, que traz aquele frescor do 35mm, de como os filmes eram feitos antigamente. Esse filme tem as cores muito mais vibrantes, principalmente as cores quentes, avermelhadas, amareladas. E o destaque é para o vermelho, que está praticamente todo o tempo na tela. Seja no cabelo de uma personagem, na roupa do outro, no carro, na luz e, claro, também no sangue. Principalmente quando o bicho pega, o vermelho está aparecendo em algum lugar. Em contraponto, no começo da história, que não é o começo do filme, a gente tem a predominância da cor azul, mais fria, né? Se bem que é um azul vibrante. Mas é porque eles estão ali no carro apenas conversando e o bicho ainda não pegou. Mas logo depois que eles saem do carro, o vermelho toma conta da tela. E o mais curioso é o diretor de fotografia desse filme, que é o Giovanni Ribisi, que é um ator bastante conhecido até. Ele já fez participações no Friends e em vários outros filmes. E é surpreendente ver que ele é o diretor de fotografia desse filme e que ele fez um excelente trabalho. E por fim, temos que falar da trilha sonora, que é muito boa, com destaque para Love Hurts. Tem tudo a ver com o tema do filme e ela é usada tanto dentro da cena, com os personagens ouvindo a música, inclusive um deles cantando, e também fora da cena, mas como uma trilha sonora mais tradicional, ou seja, os personagens não estão ouvindo. Também tem outras músicas compostas especialmente para o filme, que tem aquele ar meio anos 80, anos 70. E também temos um momento de música clássica, com Chopin, para fechar com chave de ouro. E esse foi mais um vídeo do canal Não Contém Spoiler. Então, você já viu esse filme? Vai ver? Não vai ver? E desse vídeo você gostou? Então clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão o diabo, o demônio, o devil, o maligno, o Beelzebub vai te pegar. Até o próximo spoiler. O diabo, o Beelzebub, o cramunhão, o capiroto, o tinhoso, o sete pele mochila de criança. E o diabo vai te pegar.